Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre A Última Carta de Amor. Bom pessoal, A Última Carta de Amor é um novo romance original da Netflix que estreou recentemente no último final de semana e que no caso ele é uma adaptação do romance da escritora a Jojo Moyes, mesma autora que escreveu Como Eu Era Antes de Você. É livro que também ganhou adaptação nos últimos anos, que também fez muito sucesso. Sendo assim, aqui a gente tem também bastante potencial, e como essa obra está ali em segundo, no top 10 da Netflix, faz tempo que eu não assisti uma boa história de romance, então eu resolvi dar uma chance. Sendo assim, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita, deixa o like para dar aquela força aqui para o canal continuar crescendo, e dê uma olhadinha na descrição para poder me seguir nas redes sociais e também para conhecer os meus livros, no caso Sunomo, uma fantasia distópica, e o Cada Segundo Valioso é um suspense policial. Vamos começar aqui então agora com uma sinopse para a gente entender um pouquinho mais sobre essa história. Em A Última Carta de Amor, a gente vai acompanhar basicamente duas linhas temporais. A gente vai ter na linha temporal contemporânea, a gente vai acompanhar a personagem da Ellie, aqui interpretada pela Felicity Jones, que também fez um papel importante em Rogue One, bastante conhecida recentemente por causa desse filme. E aqui no caso, a Ellie, a sua personagem, ela é uma jornalista. Sendo que, para poder se redimir com o vacilo que ela deu com o amigo, ela se propõe a escrever, tirar um pouco das costas dele um artigo. Ela então se propõe a escrever um artigo ali. E durante as suas pesquisas no arquivo do próprio jornal, já que é um artigo relacionado, digamos assim, questões internas do jornal, ela acaba descobrindo uma carta. Uma carta bem misteriosa, porque essa carta não tem um remetente, digamos assim, nenhum destinatário de forma clara. São usados apenas as iniciais para poder dizer quem estava escrevendo. E dá para ver que é uma carta com teor amoroso, romântico, mas também dramático. Essas cartas não estavam catalogadas ali no arquivo do jornal, o que deixa ela bastante instigada, bastante intrigada a procurar mais essas cartas no meio de toda aquela papelada, e ela vai contar com a ajuda do arquivista, que vai dar ali a sua ajuda, vai poder ali se aproximar dela, e eles vão então em busca de conhecer essa história. E que história é essa? Essa é a história da Jennifer, no caso interpretada pela Shailene Woodley, ela que também fez o papel em A Culpa é das Estrelas, outro filme de romance bastante aclamado, e que no caso aqui a Jennifer é uma mulher que viveu, no caso a história se passou em 1965, e vai contar uma história de não apenas um romance proibido que ela viveu fora do seu casamento, como também um mistério, já que envolve uma personagem que perdeu sua memória devido a um acidente. Então, através dessas cartas, a gente vai ter uma história que vai e vem do passado, montando o quebra-cabeça para a gente entender não só o que aconteceu no acidente, como foi o acidente, era o passado da Jennifer, como a gente vai ver a história de amor, a história da vida, a história das relações dessas duas mulheres se conversando. Basicamente é essa a sinopse. Agora vamos conversar um pouquinho do porquê que esse filme funciona e do porquê que é um ótimo exemplar para quem gosta de filmes de romance. Bom, basicamente, como vocês podem ver, é um filme que ele tem sua complexidade narrativa. E isso só daria certo a partir do momento que a gente tivesse uma boa direção e um bom roteiro. O que aqui acontece? O roteiro, que é uma adaptação, como eu falei, do livro da Jojo, aqui a gente tem um roteiro muito bem escrito. Ele sabe muito bem aonde colocar as peças, aonde fazer tudo funcionar, para que a gente fique intrigado. Ele não entrega de bandeja, não entrega de mão beijada todas as questões da história. A gente vai montando aos pouquinhos, até porque tem uma história de 2 horas, é uma história com bastante personagens, então a gente precisa desse tempo para diluir. Mas o roteiro também só funciona a partir do momento que a direção é bem feita. Muitas vezes o roteiro está ali, estruturado, tudo, e a direção, não só no momento de estar sendo gravado tudo aquilo, mas principalmente no caso desse filme, na montagem do filme, é o que faz a diferença. A gente tem aqui uma montagem que no início ela é muito bem utilizada para poder causar até uma certa estranheza ao espectador. A partir do momento que a gente começa com a história lá em 1965, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, quer entender quem são aquela personagem, a gente sabe que aconteceu alguma coisa com a Jennifer, mas a gente mal sabe quem é ela. Depois o filme já corta novamente, já corta na verdade pela primeira vez pro presente, quando a gente vai acompanhar a Ellie. Aí a gente vai conseguir entender um pouquinho mais, tá? Então o que a gente está vendo aqui, esses flashbacks de 65 são relacionados a essa carta
essas cartas que a Ellie está encontrando. Então a gente começa a montar o quebra-cabeça, e o que aquilo no início parecia, né, um pouco mais confuso, um pouco mais, digamos assim, travado, né, a gente começa a ter transições entre o passado e o presente muito mais orgânicas. Em certos momentos a gente vê o filme indo de uma linha temporal para outra, num corte que antigamente pareceria bruto, mas que torna-se muito mais orgânico, muito mais leve. A história começa a se conversar. A história do passado com a história do presente, a história da Jennifer com a história da Ellie começam a se cruzar. Elas não têm histórias extremamente iguais, por assim dizer, cada uma passou por situações diferentes, mas o contexto de vida delas, as relações que elas tiveram, e até mesmo as descrenças, as decepções, fazem com que a história das duas personagens se pareçam, se assemelhem, e uma conversa com a outra, de certa forma, mesmo que elas não estejam conversando de maneira direta. As histórias se conversam. E isso tudo, em conjunto das boas atuações, a gente acaba tendo um ótimo filme. É um filme muito gostoso, porque ele não é apenas mais um romance clichê. Ele é um romance bem estruturado, com um roteiro muito bem feito, com uma montagem e direção muito legal também, bem como atuações convincentes, com destaque até mesmo, né, principalmente para Jennifer, porque a atuação dessa personagem consegue variar, inclusive, não só dentro da linha temporal, né, quando ela está no futuro, no presente, mas mostra muito, né, da diferença que ela sente antes do acidente e depois do acidente. Depois do acidente é uma personagem muito mais introspectiva, uma personagem mais receosa, até que as coisas vão vindo à tona, até que ela vai descobrindo o que realmente aconteceu. Enfim, A Última Carta de Amor é um ótimo exemplar para quem gosta de filmes de romance. Vai encontrar aqui um filme que é um prato cheio, um filme que tem, né, essas questões, né, da relação, né, tanto da Jennifer quanto da Ellen, mas que vai além disso, tem um pouco de mistério, tem um pouco de drama, personagens carismáticas. Enfim, se você gosta desse tipo de gênero, assista A Última Carta de Amor, que está disponível na Netflix, porque você vai gostar bastante. Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comente e compartilhe se puder, porque tudo isso me ajuda demais, faz o canal crescer no YouTube. Dê uma olhadinha na descrição porque tem mais redes sociais e também nos meus livros que estão lá disponíveis também nos links, beleza? É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.